Eu passo a palavra para o presidente da Federação dos Bancários, o meu querido amigo Davi Zaia. Bem, boa noite, é um prazer estar aqui, falar com vocês, conversar um pouco sobre o tema hoje aqui, que são os bancos públicos. Cumprimentar o nosso vereador, propôs aqui essa audiência, eu acho que é importante, o André, já amigo nosso há muito tempo, 40 anos de bancário, eu já tenho 43, então, um pouquinho mais velho. A Estela, que é a jovem aqui, mas também com uma longa luta aí nos bancários, o Carlos representando aqui a CUT regional. E estava pensando o que falar sobre a questão da importância dos bancos públicos. Nós vivemos um momento na sociedade que cada vez mais nós temos que qualificar o que a gente quer defender. A sociedade ela é cada vez mais complexa, e, portanto, os interesses cada vez mais diversificados, menos homogêneos. Então, é dentro dessa realidade que nós temos que dar conta de olhar o papel das empresas e o papel daquilo que a gente quer vender. Então, o André avançou um pouco nessa discussão do papel do banco público. Banco faz o quê? Banco faz crédito. Fundamentalmente é isso. Então, por que nós precisamos ter banco público? Porque nós precisamos ter crédito, de alguma forma, direcionado para segmentos, para determinadas atividades que o mercado por si só não vai fazer, não vai dar conta ou não vai ter interesse em fazer. Então, isso tem que ficar muito claro. Se isso não ficar claro, para o conjunto da sociedade, e se esse papel não estiver sendo cumprido com muita eficiência, a sociedade não vai defender o banco público. Se tanto faz ir no Banco do Brasil como ir no Itaú para pegar um crédito, não faz sentido, necessariamente, obrigatoriamente, ter um banco público. Nós estamos acostumados com uma série de linhas que são tradicionais que esses bancos desempenham. Crédito rural hoje, que é feito muito pelo Banco do Brasil, mas que também é um crédito que tem um direcionamento obrigatório do governo para isso. Então, tem toda uma linha de uma taxa de juros tabelada, tal, e tem uma exigência que os bancos têm que cumprir. Papel da Caixa, tradicional do olha, é o financiamento habitacional, e além de enquanto bancos públicos, tem a tarefa de repassar os programas sociais. Acho que há um desafio hoje que está colocado para a sociedade e que nós precisamos ser mais em discutir isso para valorizar ainda mais os bancos públicos. É o crédito de longo prazo, a juros razoáveis, para o conjunto de empresas que estão no mercado. E não apenas para os campeões, que nos últimos anos o governo resolveu fazer essa política, de escolher alguns campeões nacionais que levariam os recursos. Nós estamos falando do Banco do Brasil e da Caixa Federal, porque é o que a gente olha mais, mas nós temos que falar, que é o grande banco diferenciado nisso. Então, o Banco do Brasil e a Caixa Federal tem que olhar mais para o crédito de longo prazo, com carência, com taxas de juros razoáveis,
que é o dono da padaria, é o dono do mercado, é o dono do açougue, é o dono da oficina, é o dono das pequenas empresas, né? Porque não pode ter um banco público para financiar a JBS, que é a maior produtora de carne do mundo e que tem acesso a todas as linhas de crédito internacionais, muitas vezes mais barato até do que tem aqui. Precisa. Esse vai dar no que deu, né? O que justifica fazer crédito para isso não é a necessidade de uma política pública. Essas empresas não precisam disso, né? A Volkswagen, a Shell e tal, têm acesso aos mercados mundiais. São as milhares de empresas que geram a grande quantidade de emprego nesse país e que sofrem um desespero atrás de um crédito de longo prazo, para poder fazer o investimento, começar a gerar renda, lucro, vai gerar lucro, e aí poder pagar esse empréstimo, né? O empréstimo rural funciona por causa disso, porque tem um direcionamento muito claro, tem uma exigibilidade que os bancos têm que fazer. Então, esse é o desafio. E o desafio que nós temos que, ao discutir o papel dos bancos públicos, né, começar isso. Como é que nós vamos ter o Banco do Brasil fazendo isso, a Caixa Econômica Federal fazendo isso, ou fazendo mais isso, né? E como é que nós vamos ter um BNDES que faça isso de fato e que saia, porque é um embate, esse é o embate ideológico, principalmente, que se dá na sociedade. O embate ideológico não é só se a empresa vai ser pública ou privada, é que mesmo a empresa pública corre o risco de ser capturada no seu objetivo pelos interesses dominantes na sociedade. Esse é o desafio que nós temos pela frente. Garantir que a empresa pública não seja capturada pelo interesse do mercado. Porque isso vem acontecendo. E quando isso acontece, para a grande massa da população, aí não faz diferença banco público ou banco privado. Então, o nosso papel, né, não só enquanto sindicato, mas enquanto cidadãos, é fazer vigilância. As empresas não podem ser capturadas. Quem leu o jornal hoje viu que o governo identificou que o Valdemar Costa Neto, né, está atrapalhando o programa do governo de privatização dos aeroportos. Por quê? Porque ele foi convencido de que aeroporto tem que ser público? Não, porque o PR, que é o partido dele, é o partido que tem o ministro dos transportes e quer continuar fazendo lá as maracutaias que está acostumado a fazer. E aí, então, o aeroporto tem que continuar público. Porque se for privado, ele não vai poder nomear do partido dele. Então, precisamos de crédito, precisamos disso, mas nós temos que ser ativos nisso. Se a gente não for ativo nesse debate, né, e são forças poderosas. Nós estamos vendo o que aconteceu no Brasil e percebemos a dimensão disso, né, a dimensão do poder do mercado em capturar o setor público em seu benefício. Se a gente não rompe isso, né, em muitos momentos fica mais difícil de dar conta. Então, né, assim, a contribuição que a gente tem que dar nesse debate, né, e que a gente tem que fazer nesse debate é isso. E nós temos que estar vigilantes nisso. Nós não podemos dar trégua para isso. Né? Tá tudo bem, não tem nenhuma ameaça, ninguém está falando em privatizar o banco, então está tudo certo. Não estava certo, porque estava acontecendo um monte de coisa errada que talvez leve, num segundo momento, a dizer, para que precisa? Porque esse é o debate ideológico dentro da sociedade. O debate ideológico dentro da sociedade não é mais necessariamente o tamanho do Estado. Né? Porque isso muda ao longo do tempo.
né? O que foi prioritário em determinado momento, no outro deixa de ser necessariamente a capacidade do Estado ter que fazer investimento nisso, né? Se a gente for olhar outros setores, né, em 1950, uma siderúrgica nacional era fundamental para o desenvolvimento do país. O mundo não deixava que os países que não fossem os países centrais construíssem siderúrgica para ter aço, porque aço era fundamental para colocar o país, né, no rumo da industrialização. Então, o Brasil foi ter a primeira siderúrgica porque o governo resolveu fazer. O setor privado não ia a aço no Brasil porque não tinha nenhum interesse disso. Hoje não. Hoje aço está, né, é uma coisa que não decide mais o nosso, se nós vamos estar na ponta do desenvolvimento ou não. Na ponta do desenvolvimento hoje resolve se a gente tem conhecimento nessa área, não é? Então, o nosso público prioritário, né, em grande parte, tem que estar em produzir conhecimento para a gente continuar sendo um país que consegue ter boas ideias para produzir coisas novas, né? Você vê que o Brasil teve uma grande ideia na área de energia, que foi o etanol. É o único que conseguiu ter um programa de uma energia renovável, sustentável, ambientalmente recomendável, né? Porque ela não é de energia fóssil. É o único país do mundo que construiu isso. A duras penas. Conseguiu isso, inclusive, mudou a indústria automobilística. Só tem carro flex aqui no Brasil. Então, a indústria que é mundial, né? Não tem indústria brasileira de carro, né? Mas ela teve que aqui passar a produzir o carro flex, porque o Brasil desenvolveu isso, né? Agora, nós temos que dar conta de continuar na ponta, porque a discussão que está aí é do carro elétrico. E aí, essa nossa vantagem já era, não é? Então, estou colocando isso para dizer que, e voltando para o campo da energia, né, há 40 anos atrás, aqui em São Paulo, né, teve um papel fundamental no processo de explorar todo o nosso potencial hidrelétrico, que hoje está consolidado. Tem mais muita coisa para fazer nesse aspecto, né? O mundo hoje é da energia renovável, né? Mas você tem que estar presente. Nós discutimos na Assembleia, nas últimas 2 semanas, por exemplo, né, um projeto que reestruturou a Sabesp. Em nenhum momento surgiu lá a discussão, né, de que você precisaria privatizar a Sabesp, né? Então, o projeto veio, fizemos algumas alterações, mas para permitir que a Sabesp, que é uma empresa estatal que opera em mais de 300 municípios do estado de São Paulo, é a 4ª empresa do mundo em saneamento, né, ela possa ter mais capacidade de investimento para dar conta de resolver, né, uma coisa que é crucial para a quadra do mundo que nós estamos vivendo, o nível de saneamento no estado de São Paulo. E no momento em que o Estado não tem recursos para botar nisso, né, então ela tem 2 caminhos. Ou busca financiamento, que é sempre uma coisa possível, né, mas nem sempre disponível, né, ou ela busca, e isso foi o que nós fizemos, criar um mecanismo que possa ampliar o seu capital sem que o Estado perca o controle, né, porque do jeito que estava, se ela simplesmente ampliasse o capital, o Estado teria que também colocar mais dinheiro, porque se bota só o privado, o Estado tem 50%, aí no outro dia ele tem menos que 50%, ele perde o controle. Então, né, uma fórmula para continuar se atraindo também capital, porque o capital é a forma mais barata de você ter capacidade de fazer investimento, melhor que o financiamento, né? Então, provamos isso. E hoje a Sabesp acabou de anunciar em São Paulo, né, um investimento de mais 624 milhões num projeto de saneamento, que vai beneficiar 2,2 milhões de pessoas ali no entorno da Grande São Paulo, vai gerar 2.500 empregos, né, de imediato, num investimento de 600 milhões, uma empresa pública fazendo isso, num setor que é disputadíssimo. Estou citando esse setor porque está sendo disputadíssimo, né? E a titularidade do saneamento é de cada município.
Então, cada município pode fazer do jeito que quer, né? E o setor privado estava entrando pesado, né, nos municípios onde tem serviço de água autônomo, que não consegue ganhar escala, né, privatizando. Né? Que bem, mas em muitos casos já avançando. Então, ter uma Sabesp forte é uma situação importante. Então, a minha contribuição nesse debate é isso, é que, de fato, né, o André colocou, bancos públicos têm um papel importante? Tem um papel fundamental. Né? O mercado não vai em todos os lugares. O crédito é fundamental. O crédito determina os setores que podem crescer? Determina. Né? De novo, voltando na JBS, eles só cresceram por causa disso, não é porque eles eram espertinhos os dois lá, né? Mas não, a esperteza deles não ia adiantar se não tivesse o recurso. Né? Então, podia ser o Minerva, podia ser qualquer outro. Então, foi escolhido esse. Né? Então, qualificar isso, nós temos que mostrar isso para a sociedade e nós temos que ser vigilante nisso todo dia. Vigilante nisso todo dia. Né? Então, era essa contribuição aqui para ficar aqui nos meus 15 minutos de intervenção, né, que eu queria colocar aqui. Porque esse debate é permanente. Ele não é só quando vem a privatização. Ele é um debate que permeia a sociedade todos os dias. Né? O interesse público e uma sociedade onde os interesses do mercado sejam eliminados. Né? Nem estou pregando isso. O interesse de mercado também é legítimo. Né? Só que o Estado tem que ter os instrumentos e ter a capacidade de controlar isso. Né? Porque nós já tivemos também experiências no mundo de sociedades sem mercado que também não funcionou. Não deu. Né? O exemplo do socialismo real está claro. Né? Paralisou a sociedade, não teve inovação, não teve novos investimentos, não teve crescimento econômico suficiente, não teve novas tecnologias. Né? Então, a liberdade, né, liberdade política, liberdade, né, na sociedade é importante, de cada um criar, né, e o mercado também tem o seu papel, né, mas nós precisamos ter um Estado que tenha capacidade de exercer o controle disso. Né? Esse é o grande desafio. E aí, dentro disso, ir moldando, né, os instrumentos que a gente tem, a forma que eles devem adquirir em cada momento para continuar tendo capacidade de intervenção no mercado. Esse também é o outro desafio, porque como as coisas mudam, a realidade muda, né, o conhecimento muda, a tecnologia. Né, se você não acompanha isso, você continua uma empresa pública, mas perde a capacidade de intervir no mercado. Aí você não cumpre, pode continuar estatal, mas não cumpre o seu papel. Por isso, esse é um desafio permanente, que está sempre ligado nele. Né? Se a gente conseguir cumprir isso, fazer esse debate, aí a gente tem chance de ter uma sociedade melhor. Obrigado.